Boa tarde, gente. Hoje a iluminação tá boa, né? Nossa, dá até pra perceber a qualidade da minha câmera. Mas em compensação, meu quarto tá uma bagunça. Não olhem, esses dias eu tenho estado bem ocupada e aí não sobrou muito tempo pra dobrar as roupas limpas. Então, tá uma situação meio feia em cima da minha cômoda. Enfim, hoje eu vou levar vocês pra fazer uma outra coisa divertida, na minha opinião, que é fazer tatuagem. Um pedaço de pelo da minha gata acabou de voar na minha frente. Gente, aqui em casa é tudo peludo. Acho que, não sei nem se dá pra ver aqui, mas é tudo peludo. É culpa da Leona. Enfim, hoje eu vou levar vocês pra fazer tatuagem comigo. Mas antes, eu vou almoçar lá perto mesmo do estúdio, onde o estúdio fica, perto da estação Frederico Coutinho, tem muitos restaurantes. Então, né, assim, vou aproveitar que eu já vou estar lá mesmo, que eu vou estar com vocês e que, obviamente, não é recomendado fazer tatuagem de estômago vazio, né, assim. E eu vou usar como desculpa pra comer uma comida bem gostosa. Eu tava pensando em comer lamen, que é provavelmente uma das minhas comidas favoritas, se não a minha comida favorita. Eu não tava planejando fazer 2 vídeos sobre mudança de aparência, um atrás do outro, não é tipo assim como se eu estivesse querendo me reinventar nem nada. Acho que foi só mais uma mega coincidência, que acabou que eu consegui 2 horários, né, um de tatuagem e um de cortar cabelo, muito perto um do outro, né, uma semana e outro na outra. Mas é meio engraçado, porque às vezes isso acontece, por alguma coincidência do destino, eu acho que eu estou, ou o universo, estamos em um espírito de mudança. Não que fosse uma mudança muito grande, né, porque eu sei que eu tenho bastante tatuagem, acho que as pessoas não esperam isso, até porque, principalmente quando eu uso roupa de frio, elas não aparecem. Mas eu tenho várias tatuagens pequenininhas, né, assim, principalmente aqui no braço, no ombro. O que eu vou fazer hoje vai ser aqui, assim, no ombro também, pra meio combinar com essa aqui que eu tenho. Então vai ficar 2 tatuagens aqui na clavícula, eu acho bonito. E eu acabei de puxar o carregador e derrubar vocês. Ops, não foi por querer. O meu celular nunca tá carregado. O celular só tá carregado de manhã, que é quando, né, ele carregou durante a noite e eu não tava usando. Fora isso, eu sinto que, tipo assim, ele tá sempre na casa dos 30%, eternamente. E aí ele abaixa, aí eu carrego até os 30%, e aí uso de novo. E provavelmente isso não faz muito bem pra saúde da bateria dele, mas fazer o quê, né? Eu acho que esse é o primeiro, ou na verdade esse é o segundo conteúdo de tatuagem que eu faço. Um deles foi um vlog também, só que lá pro TikTok, então foi bem mais curto. E eu vou ser bem sincera, que nem eu falei que eu não sou muito fã de fazer conteúdo de cabelo. Eu também não sou muito fã de fazer conteúdo de tatuagem, mas eu acho que são por motivos meio diferentes. Como eu disse, eu não gosto de fazer conteúdo sobre cabelo, porque eu acho que é um tópico que gera muita discussão, e é uma discussão que eu não tenho muita propriedade no assunto, né, pra participar. E aí eu prefiro só não me estressar com esse tipo de coisa. Agora, a tatuagem é diferente, porque eu acho que tem pessoas que têm abordagens e abordagens na hora de escolher o que elas vão tatuar. A minha abordagem pessoal é que eu sempre fui muito fã de tatuagem. Desde pequena, minha mãe sempre fala que as bonequinhas que eu desenhava sempre tinham tatuagem, então é uma coisa que eu sempre achei bonito. Então eu gosto das minhas tatuagens serem bonitas, eu acho as minhas tatuagens bonitas, mas mais do que isso, as minhas tatuagens têm um certo valor sentimental. Nem que todas tenham um significado, né, porque muitas pessoas perguntam, tipo, o que essa tatuagem significa, e muitas tatuagens não têm significado, né? Mas pra mim, mesmo as tatuagens que eu fiz sem significado, acabaram ganhando um significado com o passar do tempo que eu fui vivendo com elas. Eu comecei a fazer tatuagem com 18 anos. Assim que eu podia legalmente fazer tatuagem, eu já comecei. Tanto é que a minha primeira tatuagem, que é essa que eu tenho aqui no meu braço... eu não vou conseguir mostrar direito. Mas enfim, essa que eu tenho aqui no meu antebraço, ela foi meu presente de aniversário de 18 anos dos meus pais. Eu tava implorando pra fazer tatuagem desde que eu tinha 16. Na verdade, desde antes disso, né? Mas assim, 16 anos em BH, você pode já fazer tatuagem. Aqui em São Paulo é 18 mesmo. E aí a gente esperou, né? Até porque era pandemia na época. E eu fiz minha primeira tatuagem e desde então eu não parei. Agora eu tenho 21 anos, então acho que eu já tenho bastante. A última vez que eu contei, eu acho que eu tinha 14. Mas elas são todas pequenininhas, né? Então, assim, também são todas muito juntinhas uma com a outra. Acaba que elas não tomam muito espaço no meu corpo, né? Enfim, eu acho que eu me distrair do meu ponto. Meu ponto é, as minhas tatuagens todas têm um certo valor sentimental pra mim, e é o tipo de coisa que eu não tô disposta a colocar na internet para as pessoas possivelmente criticarem. Uma coisa que eu tive que começar a entender, né, começando a produzir conteúdo e tudo mais, é que tudo que eu coloco na internet, eu tô fazendo a escolha de colocar no mundo, e eu tô meio que permitindo, entre aspas, que as pessoas comentem e possivelmente critiquem, desgostem, né, assim. Então eu tenho como via de regra que as coisas que eu coloco na internet são só coisas que eu me sinto, tipo, pelo menos um nível basal de confiança. E também um certo tipo de propriedade, né, então, tipo assim, eu só falo de coisas que eu sei, e eu só falo de coisas que eu sei que não vai me afetar profundamente se as pessoas falarem mal. Não sei se aparenta, né, assim, eu acho que às vezes eu sou uma pessoa meio fria,
mas eu sou uma pessoa também extremamente sentimental. Então eu sinto que se alguém fosse criticar alguma coisa que é muito importante pra mim, tipo as minhas tatuagens, eu provavelmente ia ficar remoendo por muito tempo. E é claro que também tem a questão que eu admiro muito todos os tatuadores que já trabalharam comigo, né, me tatuaram. E se tem uma coisa que me pega mais ainda do que pessoas falando mal de mim, é pessoas falando mal de pessoas que eu gosto. Eu não quero ver ninguém criticando tatuadores que eu admiro, pessoas que eu gosto. Me faz me sentir extremamente mal. Então, por exemplo, muitas pessoas já me pediram pra fazer tour de tatuagem. Nunca fiz justamente por esse motivo. Porque eu não quero dar esse espaço pra ninguém destruir uma coisa que eu tenho como sagrada, sabe? Assim, uma coisa que eu realmente gosto muito. E é claro que muitas pessoas vão ser legais, a maioria das pessoas sempre são legais. Eu acho que, comparado com muitos outros criadores de conteúdo, eu recebo muito menos hate, tipo assim, eu nem sei se eu gostaria de chamar de hate, porque, tipo, nunca foi uma coisa pesada nem nada. No máximo, tem umas pessoas meio inconvenientes, assim. E eu nem gosto de falar muito disso também, porque eu não quero que ninguém sinta que eu tô reclamando, sabe? E que, tipo assim, eu ligo demais pra isso, porque não é como se eu ligasse. Mas, ao mesmo tempo, eu não estaria sendo honesta se eu não falasse que esse é um motivo pelo qual eu tento não falar tanto de tatuagem. Aí, voltando nesse negócio dos tatuadores e como eu admiro eles, muita parte da sentimentalidade das minhas tatuagens é porque, mais do que representarem, né, a imagem que elas representam, ou então é o simbolismo da imagem, né, que elas são, é mais sobre o momento da minha vida no qual eu fiz cada tatuagem. Toda vez que eu olho pra cada uma delas, eu me lembro de quem eu era naquela época. É como se elas representassem uma fase muito específica da minha vida. Então, por isso eu tenho um carinho muito grande só pelo fato de elas estarem na minha pele e nem só pela imagem que elas formam. E eu sempre tenho memórias muito positivas. Eu sou uma pessoa muito conversadeira, então toda vez que eu tatuo, eu converso com os tatuadores, a gente troca ideia e a gente se conhece mais. Então eu sinto que eu carrego um pouco comigo todas essas histórias, e toda vez que eu olho as minhas tatuagens eu consigo lembrar das conversas que a gente teve. E como uma pessoa que ama muito arte, e eu admiro muito artistas, né, gosto de ter o meu corpo como se fosse uma galeria de arte. Só porque eu elogiei a iluminação nublou. Que engraçado. Enfim, o que eu ia dizendo é sobre a sentimentalidade das minhas tatuagens. E justamente porque eu gosto muito de tatuagem como uma forma de arte, muitas das minhas tatuagens não fui eu que estudei no design, né? Não fui eu que pedi um conceito específico pra trabalhar com o artista. Muitas delas, na verdade, acho que a grande maioria, são flashes. O meu processo, geralmente, de escolher tatuagem é que, basicamente, eu sigo um tantão de tatuadores que eu acho legal. Quando eu vejo uma arte que eu gosto, eu entro em contato, faço o orçamento e marco pra tatuar. É como se as minhas tatuagens, elas viessem, tipo, de surpresa. Porque eu só tatuo quando eu acho uma arte muito legal, que eu quero ter no meu corpo, ou então quando eu tenho uma ideia muito específica, né? Algumas das minhas tatuagens foram ideias específicas que eu tive. Mas eu gosto disso, porque aí não é como se eu tivesse, tipo assim, escolhendo um momento da minha vida pra memorializar no meu corpo. É mais uma coisa do tipo, quando o destino sentir que tá na hora, ele vai lá e vai me providenciar com uma tatuagem que eu acho legal. Dessa vez, foi muito imediata, assim, que eu vi a tatuagem e eu me apaixonei. Geralmente é isso que acontece, eu vejo uma tatuagem e eu me apaixono. Eu vou deixar, claro, obviamente, o nome da tatuadora aqui e o arroba dela no Instagram. Eu vi que ela fosse uma página de flashes e tinha essas 3 flores, né? Essas 3 flores com os decoradinhos arabescos em volta, que eu achei lindo, é um estilo que eu gosto muito, né? Eu acho que eu sigo ela faz uns 3, 4 anos já, então é uma tatuadora que eu admiro faz muito tempo. As 3 flores são a minha flor favorita, que é o amor perfeito. E eu tenho uma tatuagem de amor perfeito, né? Acho que essa aqui você já deve ter visto mais, porque ela fica bem visível. Mas nunca é demais, pra mim nunca é demais. É a mesma coisa que eu falei sobre comprar roupa. Assim que eu vi, eu fiquei tipo, nossa, ela tem que ser minha, essa tatuagem é muito eu. E ela tem que ser minha. Na hora eu já entrei em contato, né? Eu acho que ela combina muito, o estilo combina muito com as outras tatuagens que eu tenho. Então vai harmonizar bem com o resto da composição que eu tô tentando fazer. Essa é outra coisa que eu gosto muito de construir progressivamente o meu acervo de tatuagens, vamos colocar assim. Muitas pessoas, o meu pai, por exemplo, vão direto de uma vez, né, fechar o braço. Eles vão no tatuador, encomendam uma arte que, tipo assim, já vai toda com a anatomia do corpo, bem bonitinho, fluir entre um desenho e outro, assim, né, com vários elementos diferentes. Eu acho isso super legal. Talvez algum dia eu venha fazer uma coisa parecida, mas eu gosto muito do conceito de, com tatuagens menores, construindo aos poucos as minhas tatuagens. Até porque, né, comparado com meu pai, que é um homem super alto, grande, forte, assim, eu tenho menos espaço no meu corpo pra tatuar. No meu primeiro ano, eu acho que eu fiz, tipo assim, umas 6 tatuagens. Meu primeiro ano tatuando, né, nos meus 18 anos. Mas que eu acho legal, eu ainda amo todas essas tatuagens. E esses últimos anos eu tenho dado uma acalmada um pouco. Nossa, realmente nublou feio agora. Tô até vendo como é que vai ser pra eu sair na rua, pegar chuva. Acho muito engraçado, principalmente no inverno, né, quando o meu corpo não tá aparecendo muito, eu tô usando mais roupa de manga comprida e calça, as pessoas não esperam que eu sou uma pessoa que teria tatuagem. Eu acho que até porque eu não aparento tanto ter a idade que eu tenho, não vamos entrar no tópico de discussão de babyface, pelo amor de Deus, eu já saturou, né, gente, mas muito frequentemente as pessoas não esperam que eu teria tatuagens e, tipo assim, se eu tivesse tantas tatuagens, né? E eu acho isso muito engraçado justamente por aquilo que eu falei pra vocês, que é que eu sempre planejei ter tatuagem. Tipo, desde muito pequena, eu sempre soube que quando eu pudesse, eu ia ter tatuagem, eu ia ter piercing. Eu costumava ter um piercing na sobrancelha aqui, que
sofri uma rejeição do meu corpo, né? Então eu não coloquei de volta, eu tenho até uma cicatrizinha. Se eu não tivesse medo de rejeitar de novo, eu refaria ele. Refazeria? Tô ficando analfabeta, gente, enfim. Eu sempre fico na dúvida, né? Se eu não passo um conceito, às vezes, fofo demais pra quem eu realmente sou. Mas eu sinto que tem um certo abismo entre a forma que as pessoas me veem e a forma que eu sinto que eu sou. Não sei se é só pela minha aparência ou se tem alguma coisa sobre as minhas atitudes também. Certa parte minha também é fofa, sabe? Assim, eu gosto de tratar as pessoas bem, eu gosto de ver as pessoas felizes comigo e tudo mais. Mas isso não quer dizer que eu também preciso ficar me vestindo como uma boneca todo momento. Eu amo me vestir como boneca, mas não é sempre. E não é só porque eu quero me vestir como boneca que eu não posso ser uma boneca tatuada, né? Esse tópico de tatuagem sempre foi um tópico um pouco sensível na minha família. Não muito, tipo assim, eu acho que tem... Nossa, começou a chover. Ai, não é possível. Vai ficar bem gostosinho pra escutar? Não sei. Mas a chuva tá... Espero que até eu acabar de me arrumar ela pare. Esqueci o que eu tava falando. Minha família e tatuagem. Eu acho que tem famílias que são muito mais conservadoras que a minha. A minha família, inclusive, é até bem liberal pra, tipo, muitas coisas. Principalmente meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe, eles são super cabeça pra frente, progressivos e tudo mais. Tipo, como eu disse, meu pai tem tatuagem, né? E ele até começou a tatuar depois de mais velho. Mas o lado da família da minha mãe é família nipo-brasileira, né? Então, tipo assim, a gente tem essa associação bem forte de tatuagem com Yakuza. É muito engraçado porque as pessoas mais idosas da família sempre trazem esse assunto à tona, né? O engraçado é que eu acho que eu nunca me ofendi com isso. Tipo assim, eu sempre acho mais engraçado do que uma coisa que me detém de fazer tatuagem. Não é como se isso mudasse o jeito que eles me veem. Mas eu acho que é um rito de passagem de toda pessoa nipo-brasileira que é tatuada de ser chamado de Yakuza pelos avós. Vocês acham, gente, que Yakuza ia me aceitar? Com essas tatuagens aqui que eu tenho, vocês acham que eles iam me deixar participar? Eu acho que nem se eu quisesse. Mas, de certa forma, eu sinto também que o fato de que eu sou eu, né, uma pessoa que eles já gostam, né, tipo, eu espero, fez com que eles mudarem um pouco a opinião que eles têm sobre tatuagem. Não é como se agora eles também vão começar a ir lá e tatuar eles mesmos. A minha mãe um pouco. A minha mãe, na verdade, convenci ela a fazer uma tatuagem combinando comigo. Bem pequenininha, porque ela tem medo da dor, mas, né, eu acho que a minha lábia tá boa. Mas eu vejo muito com as minhas tias-avós e com os meus próprios avós também, que eles começaram a ter uma visão muito mais positiva de tatuagem depois que eu comecei a fazer tatuagem, e eles começaram a poder, tipo, ver de perto. Eles estão sempre mexendo no meu braço, vendo as tatuagens de perto, assim. Inclusive, eu tenho uma tatuagem aqui atrás, que é o sobrenome da minha família, Fujikawa, e eles gostam muito, principalmente dessa aqui. Que eu fico feliz, a tatuagem eu fiz pra mim, mas eu fiz pra eles também, né? Tipo assim, pra sempre ter eles aqui comigo. E eu acho que eles estão conseguindo, né, reprogramar na cabeça deles a visão que eles têm sobre tatuagens como uma forma de arte. Então eu acho isso muito legal e eu fico feliz de poder fazer parte dessa descoberta deles, vamos colocar assim. É claro que isso não impede deles fazerem uns comentários engraçados. Tipo assim, na minha opinião é engraçado. Acho que tem gente que se incomodaria, mas eu consigo levar com um pouco mais de levianidade. Eles sempre falam, até que essa aqui é bonita, mas agora você já parou, né? Tipo assim, não vai ficar toda tatuada. Eu sempre brinco assim, não, agora eu já parei. Como vocês podem ver, eu não parei. E eu nem sei quando eu vou parar, sabe? Eu acho que o meu objetivo não é ficar toda tatuada, no sentido de, tipo assim, ter braço, perna, tudo, pescoço fechado. Eu gosto mais de tatuagem até no braço do que na perna, eu sinto. Eu tenho algumas, mas elas também são, como eu disse, bem pequenas, assim, e bem pontuais. Mas uma coisa que eu sei é que eu quero, eventualmente, fazer tatuagem nas costas. Mas eu queria uma coisa maior, então pra isso eu tenho que juntar um pouco mais de dinheiro, né? E aí o difícil é isso, porque como tem várias tatuagens pequenas que eu gosto, eu gasto dinheiro de tatuagem nisso e não sobra dinheiro pra juntar. Mas assim, tudo no seu tempo, né? Eu sou muito da vibe deixa a vida me levar com tatuagem. Que é engraçado porque é um jeito muito diferente do que eu ajo com a maioria das outras coisas da minha vida. Eu sou uma pessoa muito metódica e eu sou muito noiada. Eu sinto que tudo tem que, tipo, programar aos mínimos detalhes antes de começar a fazer uma coisa. Eu sempre gosto de ter na minha cabeça o passo a passo, né, de como eu vou executar a tarefa. E tatuagem, pra mim, é exatamente o oposto. Tipo assim, eu tô muito feliz em só deixar elas existirem e saber que algum dia eu vou chegar em algum ponto e ter a certeza de que eu vou ser feliz, não importa o que aconteça. Eu acho que talvez seja até esse um outro motivo pelo qual eu gosto tanto de tatuagem. Uma pessoa ansiosa que nem eu acho que é até um pouco terapêutico esse processo de fazer tatuagem, porque é uma coisa com que eu consigo me sentir realmente livre. E eu acho que é uma forma legal também de continuar me conectando com um assunto que eu gosto muito, né, que é arte, e conhecendo artistas novos, que é uma coisa que eu gosto muito também. Agora que eu tenho outras responsabilidades, eu tenho, né, menos tempo pra fazer só coisas que eu gosto. E principalmente pra quem, né, estuda uma área de arte, apesar de ser moda, eu tô sempre buscando referências em outras formas de arte, é um jeito de consumir arte 100% pra mim mesma, sem ser com essa cabeça de estar estudando, buscando referência, ou até às vezes consumindo arte de uma forma que eu acabo sem querer
ranqueando a importância, né? Eu vou estudar sobre isso aqui porque vai ser mais útil pra mim no futuro e talvez deixando de estudar uma coisa que talvez seja muito interessante. Então é uma forma de consumir arte 100% porque eu tô interessada, porque é uma coisa que eu gosto e é uma coisa que eu quero participar. E aí a gente vem pra outra coisa que eu acho bonita sobre tatuagem como um conceito, que é que eu acabei de explicar pra vocês, né, como eu interajo com as minhas tatuagens, né, como eu interajo com o ato de fazer mais tatuagens, mas várias pessoas fazem tatuagens por motivos diferentes, eu acho que nenhum deles é mais ou menos válido. Eu fico muito feliz que hoje em dia, né, ainda mais do que quando eu era pequena, eu sinto, muito rapidamente a gente tá normalizando ter tatuagem. E eu acho isso muito legal, porque a gente vai vendo um espectro mais abrangente de motivos por quais as pessoas fazem tatuagem. Eu acho que isso também é uma das coisas que ajuda a quebrar esse estigma, né? O negativo que a tatuagem teve historicamente. E não que eu acho que precisasse ser ressignificado, porque quem entende, entende, quem não entende provavelmente nunca vai entender. Mas é sempre bom saber que dá oportunidade de pessoas que às vezes por medo, né, do estigma, nunca teriam se envolvido com essa forma de arte e agora tem essa chance, essa oportunidade, porque é mais socialmente aceito. Eu acho que não é porque uma pessoa tem medo de ser julgada que ela merece menos ser livre e ser feliz com ela mesma, sabe? Já parando de falar tão filosoficamente, né, e vamos falar mais sobre o que a gente realmente vai fazer aqui hoje. Quando eu estiver pronta, eu vou sair de casa e aí eu vou almoçar. Eu chegar lá bem alimentada, bem pronta pra sessão de tatuagem. Eu não sou o tipo de pessoa que sente muita dor durante as tatuagens, você sabe que elas são bem pequenas, mas eu nunca tive nenhum problema com isso. O que eu tenho problema é que eu sou muito sonolenta e eu já dormi durante várias das minhas tatuagens. Eu geralmente fico com muito sono depois do almoço, então eu tô com um pouco de medo de dormir durante a tatuagem. E não é medo, tipo assim, como se alguma coisa fosse dar errado se eu dormisse. Mas é que, como eu disse, eu gosto muito de tatuar pra, tipo assim, ter a experiência da tatuagem. E se eu tô dormindo, eu não tô tendo a experiência, né? Assim, não é o fim do mundo. É só uma coisa que eu estou ciente de que pode acontecer. Hoje parece que eu fiz a maquiagem muito rápido, não sei se é porque eu tava muito entretida na minha fala. Mas eu vou me arrumar agora, a gente se vê quando eu estiver pronta. Ok, galera, estou pronta, eu acho. Como vocês podem ver, eu tô usando um tube top, assim, mais ou menos, né? Mais ou menos. Toda vez que eu vou fazer tatuagem, eu sempre tento usar uma roupa que deixe a parte, né, que eu vou tatuar, nesse caso aqui, mais exposta, pra facilitar mesmo, né, nosso trabalho, tanto o meu quanto do tatuador ou da tatuadora. Aí aqui dá pra ver bem direitinho, né, aonde eu vou tatuar, simétrico com esse anjo que eu tenho aqui. Nesse caso é o Kaoru do Evangelion. Vai ficar uma composição interessante, eu acho. Não é assim, né, vi e mentalizei apenas na minha cabeça, mas vocês vão ver também junto comigo depois, na hora de descobrir como é que realmente vai ficar quando a gente colocar o decalque. Pro resto do meu look, eu coloquei só a minha calça jeans mais confortável, porque eu vou ficar sentada por não sei quanto tempo, né? Então é bom ter uma calça jeans confortável. E de sapato, eu tenho aqui a minha bota... Ai, tô caindo. Minha bota de couro, porque tá chovendo ainda e eu não quero molhar um sapato que não seja impermeável. Provavelmente eu vou colocar um casaco também, só não sei qual ainda. Provavelmente um casaco qualquer, por isso que eu não tô nem mostrando pra vocês, porque não vai fazer muita diferença pro look. E eu queria mostrar pra vocês o meu colarzinho de amor perfeito, que é a flor que eu vou tatuar hoje, né? Como vocês podem ver, eu realmente, seriamente, gosto dela. Eu achei que ia ser legal eu usar. Na verdade, esse é um colar que eu meio que uso sempre. Esse aqui seria meu colar de sempre, como vocês conhecem as pulseiras de sempre. Que eu não tô usando agora, porque eu acho que na hora de ficar deitada, talvez eles fiquem me beliscando um pouco. Mas esse aqui é meu colar de sempre. Eu uso mais pulseira do que eu uso colar, porque eu acho que tem mais looks meus que combinam com pulseira do que com colar sempre. Mas eu sou muito fã desse colar aqui. Agora são por volta de 1h, eu vou sair de casa, encontro vocês no restaurante. E provavelmente eu vou acabar de comer bem antes do horário da minha tatuagem. Então talvez a gente seja, assim, obrigado a ir tomar um cafezinho, né? Lá tem muitas cafeterias por perto, eu dei uma olhada, assim, sem muitas pretensões. Mas talvez a gente seja obrigado a ir tomar um cafezinho também. Que pena, né, gente? Enfim, tchau! Deu tudo certo pra mim e parou de chover logo antes de eu chegar no restaurante, que dessa vez foi o Tamashi Ramen. Essa foi minha primeira vez comendo lá, e como eu odeio cozinhar, mas amo comer, vocês vão me ver no meu modo crítica de restaurante hoje, ok? Pra comer, eu pedi o Yuzu Shio Ramen, que vinha com frango. Geralmente, pra proteína, eu prefiro o chashu, mas como o caldo que eu mais gosto é o shio, eu pedi ele mesmo. Eu tenho esse hábito de pedir o mesmo prato em vários restaurantes diferentes pra poder comparar o sabor. E pra beber, eu pedi o mugicha, também com yuzu pra combinar, e eu fui muito positivamente surpreendida. Eu não sabia exatamente o que esperar, já que tava bem quente e eu associo o mugicha mais ao frio, mas tava muito gostoso, assim, uma delícia. Muito refrescante, não doce demais, e dava pra sentir tanto o gosto do yuzu quanto o tostado da cevada, que combinaram muito bem um com o outro. Quanto à comida, eu achei que veio uma quantidade boa, com bastante macarrão, e ele tava na textura que eu gosto, bem al dente, pra ir cozinhando mais na medida que você vai comendo. O frango tava macio e saboroso. Às vezes eu tenho um problema com a textura do frango, mas não foi o caso dessa vez. E eu gostei do tamanho dos pedaços, tava bem fácil de comer. E pra mim o highlight de tudo foi o caldo extremamente saboroso, provando que não é porque shio significa sal que precisa ser sem graça. O gostinho do frango, o fundo de yuzu e a cebola fizeram toda a diferença no caldo.
O bambu tava crocante, mas pro meu gosto pessoal podia estar um pouquinho mais bem cozido. Eu falei tanto que a gente já chegou na nossa segunda localização, encontrei ela só fuçando pelo mapa mesmo, e foi um super achado porque ela era muito lindo. E como vocês devem ter visto, nesse meio tempo abriu um solão, então eu pedi logo um café coado gelado pra ver se passava o calor. Eu não sei o que passou pela minha cabeça, mas eu acabei não pedindo nada pra comer. Eu acho que fiquei com medo de não dar tempo, o que é um pecado, já que as coisas lá estavam todas com uma cara muito boa. Então eu acho que é um sinal que eu vou ter que voltar lá outro dia pra comer melhor. Fazer o quê, né? Deu mais ou menos a hora da tatuagem, então eu fui logo pro estúdio. Cheguei meio adiantada, na verdade, mas foi bom porque deu tempo de olhar essa área super legal de brechó e upcycling, admirar a decoração, conversar um pouco e, é claro, tomar mais um café. Nada de dormir durante a tatuagem hoje. Aí a Aline já foi preparando tudo pra gente começar, e vendo o decalque, eu mudei de ideia sobre a posição da tatuagem. Assim que a gente colocou ela centralizada, ela encaixou perfeitamente e eu soube que tinha que ser assim. A sessão toda foi ótima, eu e a Aline conversamos muito e foi super legal. Não filmei o processo, é claro, pra não atrapalhar. E como sempre tem gente que pergunta, quanto à dor eu achei até de boa. Assim, comparado com as minhas expectativas sobre tatuar em um lugar tão ossudo. Foi um pouco mais doído em certos pontos, mas no geral foi super aguentável. Tá aí o resultado, a gente ficou obcecada e eu fui embora com um sorriso enorme. Bom dia, gente! Estou vindo aqui mais uma vez acabar o vídeo no dia seguinte. Dessa vez foi porque quando eu cheguei em casa já estava muito escuro pra gravar e aí eu senti que a iluminação natural ia ficar melhor. Aproveitei que a tatuagem já tinha sido mostrada nos outros takes, né? Tava com o curativo em cima, então também não dava pra ver muito bem direito. E me permiti ir direto e dormir. Então agora, o dia seguinte, eu já tomei banho, tirei o curativo, limpei a tatuagem e ela está assim, super bonitinha. E agora eu tô me arrumando pra gravar uma publi, então vamos ter mais uma Maquia e Fala, dessa vez pra acabar o vídeo. Como eu devo ter falado, né, no início do vídeo, eu planejava fazer a tatuagem aqui do lado, conectando com a outra de dragão que eu tenho. Mas essa tatuagem é simétrica, né, assim. Quando a gente viu pessoalmente ela, a tatuadora sugeriu colocar ela aqui no meio e eu achei que ia ficar muito linda. Aí a gente colocou o decalque, né, assim, só pra experimentar e ver como ficaria. E na hora eu me apaixonei por esse posicionamento e eu adorei. Tipo assim, é quase como se eu estivesse sempre usando um colar. Eu achei muito fofo. Tipo, eu achei que essa posição centralizada realmente complementou muito bem o design da tatuagem. Acho que, tipo assim, fez toda a diferença. Ficou muito, muito, muito bonitinho. Hoje meu cabelo amanheceu todo espigado pra cima, tipo uma vibe bem Alice Cullen. Eu achei muito fofo, mas eu não fiz absolutamente nada pra ele ficar assim. Quando eu falo que meu cabelo tem vida própria, é isso, gente. Tipo, ontem ele tava com as voltinhas pra dentro. Naturalmente, hoje ele tá todo espigado. Mesmo se eu tentar passar secador de cabelo, eu basicamente ia precisar ter que lavar ele todo de novo pra ele ficar realmente do jeito que ele tava ontem. Então eu vou só deixar ele espigadinho assim. Na verdade, eu acho muito fofo. Se eu pudesse, eu usava meu cabelo desse jeito mais. Só que a questão é que quando eu quero, né, de propósito, que ele fique espigadinho assim, ele não fica. Então eu tenho que viver com o fato de que meu cabelo sempre vai ser uma surpresa pra mim. Genuinamente, ele tá meio desafiando a gravidade. E eu não fiz nada, eu não sei o que aconteceu. Eu devo ter dormido, né, com ele meio amassado, mas, gente, não abaixa, não abaixa. Enfim, eu acho que eu vou acabar o vídeo aqui, vou acabar de me arrumar pra gravar a publi, porque eu tô meio em cima da hora. Queria aproveitar também a iluminação de agora que tá boa, antes que aconteça algum desastre e ela comece a ficar ruim de novo. Então, muito obrigada, tchau!